Imagina um órgão de 1,5 kg que recebe, tipo, 1/4 de todo o sangue bombeado pelo coração em repouso. Nossa, e para quem nos escuta, a primeira aposta seria logo o cérebro, né? Exato. Mas, bom, a gente está falando da fábrica química mais implacável da biologia humana, o fígado. E o nosso mergulho profundo de hoje foca justamente nessa arquitetura meio bizarra que faz essa máquina funcionar. É fascinante, porque as fontes de hoje mostram que o fígado tem duas portas de entrada completamente distintas, sabe? Pois é, pela veia porta entra, tipo, a matéria-prima bruta. Aquela enxurrada de nutrientes e toxinas que vem direto do intestino. E pela artéria hepática chega o combustível principal, né, o oxigênio puro. E o que define a sobrevivência do organismo inteiro é o momento exato em que essas duas portas despejam seus conteúdos no mesmo corredor. E aí a gente tem esse sangue de alta pressão e oxigenado se misturando com o de baixa pressão. Isso. Eles se misturam numa vasta rede de capilares microscópicos, os sinusoides. É essa correnteza mista que age como o primeiro escudo imunológico do corpo. Pensando nisso como a correnteza de um rio, quem está lá na frente pega a melhor parte da água, certo? Com certeza. Porque quem está rio abaixo acaba precisando se virar com as sobras. Com a sujeira. Pelo que a gente viu nas fontes, essa queda drástica de oxigênio cria as tais zonas hepáticas. Essa metáfora do rio traduz muito bem a mecânica. A zona 1, que seria a primeira vila da margem, recebe uma enxurrada de oxigênio. Então ela assume os processos aeróbicos mais pesados. Como o ciclo da ureia, né? Exatamente. Essas células pegam a amônia, que é um subproduto super tóxico e seria letal para o cérebro, e convertem tudo em ureia inofensiva. Mas conforme o sangue flui e o oxigênio é drenado, a gente chega na famosa zona 3, que pelo que eu entendi fica confinada a fazer um trabalho sujo quase no escuro. Pois é, ela sobrevive num estado quase hipóxico, com muito pouco oxigênio, mas é lá que rola a desintoxicação química mais agressiva. Tudo dependendo daquele complexo de enzimas, o citocromo P400, ou só CYP450. O que, assim, me soa como uma baita falha de design evolutivo. Quer dizer, por que colocar a limpeza mais extrema na região com menos oxigênio? Parece estranho, né? Mas longe de ser uma falha, isso é uma solução muito engenhosa. Ah, é? Como assim? Para realizar reações opostas ao mesmo tempo, tipo construir moléculas na zona 1 e quebrar toxinas na zona 3. O fígado precisa separar essas linhas de montagem. O ambiente de baixo oxigênio da zona 3 é o que permite as enzimas funcionarem sem atrapalhar a zona 1. Entendi, mas o grande problema é quando essa linha de montagem da zona 3 entra em colapso. O caso clássico analisado nas fontes é o do paracetamol. Sim, e isso muda totalmente a forma como a gente encara um remédio tão comum. O paracetamol revela um paradoxo fascinante da desintoxicação. Porque numa dose normal, o fígado faz a tal da conjugação, não é isso? Isso mesmo, ele basicamente gruda uma molécula no remédio para torná-lo solúvel em água. Assim os rins conseguem eliminar na urina. É um processo super seguro. Só que, diante de uma superdosagem, essa via satura. O fígado simplesmente não dá conta do recado. E aí entra em ação o sistema de emergência. Aquele da zona 3, o CY450? Precisamente. A fase 1 desse sistema tenta processar o excesso de paracetamol. O revés biológico é que, ao quebrar essa molécula, as enzimas criam acidentalmente um subproduto letal, o NAPQI. Nossa! Peraí, então o próprio mecanismo de defesa do fígado fabrica a toxina que destrói ele mesmo quando o sistema está sobrecarregado? É uma ironia biológica trágica. Para tentar evitar a destruição, o fígado usa os estoques de glutationa, que é um antioxidante que funciona tipo uma esponja, sabe? Absorvendo e neutralizando essa toxina. Mas essa esponja deve ter um limite, né? Sim, a glutationa se esgota muito rápido. E sem ela, o NAPQI causa uma necrose celular fatal bem na zona 3. Caramba! E pensando na aplicação prática disso, tem aquele hábito cultural fortíssimo de tomar analgésico para curar ressaca depois de uma bebedeira. Isso soa como uma armadilha perfeita. É literalmente o pior cenário possível. O consumo de álcool multiplica drasticamente a quantidade dessas enzimas oxidativas na zona 3.
Então o paciente ingere o remédio bem quando a máquina de fabricar toxina letal está trabalhando dobrado. Exato. O dano celular é multiplicado de um jeito assustador. Que dinâmica brutal. Isso tira totalmente aquela imagem de que o fígado é só um filtro estático. Com certeza. É uma rede tão dinâmica que chega a sacrificar o próprio tecido pericentral, a zona 3, para tentar poupar o resto do corpo. É um sacrifício literal e microscópico. E silencioso, né? Totalmente em silêncio. Bom, isso nos deixa com um pensamento bem provocativo para encerrar esse mergulho profundo. Qual seria? Se as células hepáticas mudam totalmente a função delas dependendo dessa queda sutil de oxigênio entre as zonas 1 e 3, será que o sedentarismo moderno e a alteração crônica no nosso fluxo sanguíneo diário estão neste exato momento reprogramando silenciosamente a arquitetura de sobrevivência da nossa própria fábrica interna? Fica a reflexão.